Quando você pensa sobre cinema, qual é o primeiro filme que te vem à cabeça? O Poderoso Chefão? Psicose? Algum filme da Marvel? Vingadores, talvez? Seu primeiro pensamento é um filme brasileiro? Provavelmente não. Com a vitória de Ainda Estou Aqui, no Oscar de 2025, o cinema feito no Brasil está sendo muito comentado. Mas apesar de em alta, ainda não é o foco de boa parte da população brasileira que consome bastante os filmes estrangeiros. E quando falamos de cinema feito no país, que é realizado e protagonizado por pessoas negras, a coisa fica um pouquinho mais complexa. Apesar de maioria no Brasil, os negros não são a maioria nem na frente das câmeras, nem atrás delas. Casa Branca, filme lançado em 2025, é composto por um elenco praticamente 100% negro. O filme mostra a história de um jovem que cuida da avó que está morrendo, e para passar pelos momentos de dificuldade, ele conta com a ajuda de amigos. Em uma conversa com o diretor do longa, Luciano Vidigal, ele comenta sobre criar o filme e trazer uma perspectiva diferente do que normalmente fazem quando falamos de corpos negros. Quando a gente assiste o Casa Branca, por exemplo, é legal que ele apresenta pra gente, né, uma geografia afetiva da favela enquanto lugar de sociabilidade, de rede de apoio e tal, que meio que desmistifica também muitas das coisas que, né, às vezes as pessoas acham, como você falou, que é colocada dentro de uma caixinha ali e tal. Como é que você enxerga, por exemplo, esse filme que você fez e, enfim, os filmes agora do cinema mais contemporâneo, assim, dentro desse movimento do cinema negro e o que você busca destacar nos seus protagonistas e nas suas histórias quando você está ali pensando em fazer um filme? Ótima pergunta. Eu tive a experiência de ator, como ator em muitos filmes e também participei de algumas salas de roteiros como criador, enfim, e sempre quando vinha a temática do corpo preto como protagonista, me incomodava muitas coisas ali, que eram colocadas, ponto de vista, subjetividade sobre as nossas histórias, eram muito... Me incomodava ali nesse lugar, observando e não estando no lugar de sujeito, mas no lugar de objeto artístico. E aí, quando eu comecei a criar minha própria história, e comecei a ver que muitos companheiros meus, diretores, também estavam fazendo isso, eu senti esse lugar, parece que a gente estava primeiro se defendendo. Falou, a gente foi acusado durante muito tempo num lugar que a gente não concorda nessa dramaturgia ligado ao audiovisual, e a gente, o que a gente acha que é o mais verdadeiro é esse viés narrativo. Então, ele parte desse lugar de defesa dos nossos corpos, dentro da narrativa, que eu achava muito equivocada, e também parte de um lugar muito genuíno da verdade. Né? O Casa Branca talvez seja um exemplo disso, de um projeto que eu trabalhei muito em cima da verdade, né? De uma juventude que tinha o afeto e a amizade ali de uma forma muito genuína, de uma forma muito narrativa, e eu fui conduzido por isso, assim, sabe? De contar uma verdade. Então, o cinema negro ele tem esse lugar de defender acusações dos nossos corpos ali no lugar de objeto e de trazer verdades sobre o nosso povo preto, sobre a nossa ancestralidade. Faltava isso no cinema, as nossas verdades ancestrais. Ele também comenta a diferença de ter pessoas negras não só em frente às câmeras, mas atrás, trazendo novas perspectivas para o cinema que representa os afrodescendentes. E as pessoas vão falar assim, não, mas quando a gente fala de representatividade de cinema negro, por exemplo, basta dar um personagem ou colocar uma pessoa negra como protagonista e tá resolvido, ela tá ali representada. E o cinema negro ele abrange mais aspectos do que esse, né? Você pode exemplificar a importância de ocupar esses espaços dentro da produção, né, por trás das câmeras? Eu acho que vai além da representatividade, eu acho que é a pluralidade, né? Uhum. A gente tem que estar de uma forma muito plural no espaço do cinema. Nós somos diversos, né? Somos pretos, nós somos diversos e somos a maioria da sociedade brasileira, né? Então, eu acho que essa maioria tem que estar presente no audiovisual, nesse lugar mesmo do protagonismo, nesse lugar da relação horizontal, com as nossas dramaturgias, enfim. Isso audiovisual como um todo, cinema, série, novela, publicidade, enfim.
E a gente ainda está avançando, e está num processo que caminhou, né? Se eu começo a olhar para trás, né, dos meus 10 anos, agora para os 46, eu sinto que hoje tem preto na teledramaturgia de novelas com família, hoje tem preto fazendo advogado. Então, quando eu comecei como ator, não tinha isso. Então, esse lugar da pluralidade, eu acho, que é acima da representatividade. Eu acho que o que eu digo é muito simples, né? A gente ter humanidade nas narrativas, né? Os personagens que vêm de uma forma ancestral, né? São personagens que têm essa negritude, enfim, como família, como vida. Eu acho que tem que estar de uma forma mais humana nesses lugares, né? Dentro do cinema, enfim, eu sinto falta disso. Eu vi muitos equívocos, muitos filmes, assim, que tinham personagens pretos que eu achava, eu me sentia muito violentado como espectador, como homem preto, assim, em algumas histórias que eu assisti. Então eu acho que é esse lugar que eu falo da gente buscar um espaço mais democrático. Sim. Sabe? É no romance, é na família, na amizade. Sair desse estigma onde sempre nos colocam que é um lugar muito ligado à violência mesmo. E isso eu acho que é um estereótipo que a gente fica cansado, assim, já cansou. E muito desse cinema que o Luciano faz traz algo da sua experiência de anos como ator e a representação estereotipada de personagens negros que ele viveu. O que eu achei interessante é que eu entrei no Nós do Humor, eu tinha 10 anos, eu já fiz um filme, né? Uma semana depois eu conheci um site de filmagem com 10 anos. Então aquele circo tecnológico me marcou muito, assim. E a minha autoestima também, né? De eu ver que eu tava ali cedendo a minha alma, o meu corpo para um personagem dentro de um circo tecnológico. Eu fiquei muito apaixonado pelaquela busca da perfeição, toda todos os parâmetros tecnológicos para poder reproduzir uma realidade. Então isso também me encantou aí, como ator, né? E aí, enfim, Nós do Humor tá com 30 anos, né? Que é o grupo de teatro do Vidigal, onde eu tô há 36 anos, né? Tá completando 38 anos de existência. Eu entrei com 10 anos, tô com 46 anos. E durante todo o meu percurso eu fiz uns 40 filmes, quase 40 filmes. Então essa minha experiência como ator me ajudou muito nesse lugar, de dirigir ator, de entender essa experiência prática do dia a dia do set. Mas ao mesmo tempo também me trouxe muitos traumas, né? Por eu ser um cara preto, né? E estar ligado a personagens que se repetiam, né? Personagens que não tinham uma família, personagens que estavam sempre num lugar subalterno ali, relacionado a estereótipos, traficante, ali o menino de rua. Na maioria das histórias eu morria, sentia uma coisa de nunca estar vivo na história. Isso tudo foi me cansando, sabe? Eu, como diretor, falei, não, vou mostrar um outro lado mais amplo, mais diverso e mais poético desse povo preto. Então, a minha relação de ator no cinema também veio desses dois lados, que aí volta a história do Zazu Bubu, de virar diretor para poder subverter nossas narrativas. E aí fica uma questão. O que é cinema negro? É o cinema produzido e realizado por pessoas negras? É aquele que tem protagonismo negro? É um movimento? É uma definição política? Seria ele uma coisa só? Ou seriam cinemas negros, tão variados como são as pessoas negras? A pergunta pode ir além. Realmente existe isso de cinema negro? Ou é mais uma divisão que pessoas brancas criam? Eu sou Rafael Arinelli. E hoje, neste episódio especial de número 600, vamos falar sobre a história, a luta e o cinema negro em suas mais diversas perspectivas. Em 2022, o filme Marte 1 foi lançado e foi o primeiro longa-metragem dirigido por um cineasta negro a ser selecionado para representar o Brasil no Oscar. Gabriel Martins, o diretor, é um dos integrantes da produtora mineira Filmes de Plástico, que produz obras que trazem um olhar de fora do eixo Rio-São Paulo. A produtora também faz questão de dar protagonismo para pessoas negras e que não são normalmente representadas pelo nosso cinema, que ainda hoje é muito branco. Em Marte 1, Gabriel traz a história de uma família negra e de classe média baixa vivendo a tensão da posse de um presidente de extrema-direita. Mas o filme é mais do que as dificuldades dos personagens. E quem que é essa moça, Nina? Que amiga que é essa? De onde? Como é que surgiu isso aí? É Joana, mãe. Lá da faculdade. Ô, Nina, e vai pagar como isso daí?
Ué, pai, eu vou continuar dando aula de reforço, igual eu sempre dei. Eu tô olhando outras coisas pra fazer também. E tá quase saindo estágio pra mim. Nina, você tinha que ter paciência, minha filha. Você devia formar primeiro. Tô quase formando, pai. Então, mas forma primeiro. Puxa vida, depois você arruma um namorado. Que maneiro namorado, pai? Aí depois casa. Depois é que vai pensar em ter casa. Quem te disse que eu quero casar, pai? Ah, não quer casar. Então quer dizer que pra sair de casa agora eu tenho que casar? Você vai sair de casa pra quê? Eu nem vou casar. Ué, porque eu quero ter minha liberdade, Você tem tudo que você precisa aqui dentro. E liberdade? Mais liberdade do que você já tem? Pai, não tem nada a ver isso que você tá falando. Como não tem nada a ver? Ué, eu quero sair de casa e pronto, ué. Que sair de casa, Nina? Você é uma criança. Que criança, pai? Agora vê se tem que cabimento. Criança? Você que fica me tratando que nem criança. Tratando como criança, agora vai morar. Você e uma menina num apartamento ou numa casa. Qual o problema? Qual o problema? Se acontece alguma coisa. O que vai acontecer, pai? Quem é que vai cuidar de vocês? Eu vou cuidar de mim, eu não preciso de menina no apartamento. Chega! Pelo amor de Deus! Já fudeu o buraco todo. Ô, terça-feira arregaçada, viu? Ô, Nina, você dá um jeito de trazer essa moça aqui, tá? Pra quê? Pra quê, Nina? Pra quê? Você não tá julgada às traças, não, minha filha. Você tem mãe, você tem pai, você tem irmão. Tá achando que ia chegar aqui e avisar que tá indo? É importante você trazer essa moça aqui, viu? Pode dar seu jeito, né? Não, Davinho? Não é? Eu só quero saber quem é que tá travando o jogo. Quem é que... A vez de quem que é? Você. Por que você me falou que você ia sair daqui? Eu não tinha certeza ainda, Davinho. Eu nem tenho, na verdade. Você vai morar muito longe? Talvez sim. Tô olhando no centro e na zona leste. Mas a gente vai se ver sempre, Davinho. Eu vou estar sempre contigo. Vendo você jogar bola, virar craque. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não sei se eu quero virar jogador profissional, não. Então fala com o papai, Davinho. Ele não pode te obrigar a fazer nada, não. Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. É? Tipo o quê? Que foi? Você vai achar besteira, eu não vou falar, não. Fala, Davinho, você é bobo. Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nessa cena temos o diálogo de Eunice e Davinho, dois irmãos que desejam coisas que não são o que seus pais sonham para eles. Aqui temos dois personagens construídos com cuidado, complexidade e que fogem do que o cinema brasileiro durante anos mostrou sobre pessoas negras. Aqui esses jovens são cheios de afeto e retratados com afeto. Conversando com o Gabriel, ele falou um pouco sobre o que para ele é o cinema negro. Cinema negro como sendo duas coisas, assim, né? Uma coisa é uma definição muito simples mesmo, que eu vejo como sendo um cinema feito por pessoas negras, por trás das câmeras, né? Cuja autoria de uma obra está conectada diretamente com pessoas, com uma pessoa negra ou mais de uma pessoa negra, na mão da direção, da produção, de quem está contando essa história. Por um outro lado também, por uma outra definição que também embarca essa, eu vejo como um movimento mesmo, assim, um movimento cultural de resistência, né? E um movimento que precisa se denominar pela sua diferença, né? Que ele precisa demarcar essa diferença, embora cinema negro é cinema, né? Como geral, mas precisa demarcar essa diferença porque exatamente a história foi deficitária ao não conseguir contemplar como agentes, como autores, numericamente de uma forma justa, né? Ou pelo menos que pudesse se equiparar a nossa representação na sociedade como artistas, né? Como vozes. O cinema historicamente não conseguiu contemplar essas vozes, então foi necessário criar esse emblema
para que possa existir uma visibilidade, que esse assunto possa levar a maneiras de se, de fato, consertar, né, e reparar essas distâncias, em que um mundo ideal a gente talvez sequer teria essa tag, por assim dizer, né? Então, na verdade, eu vejo, inclusive, essa definição como talvez sendo a mais primordial, uma definição que pensa uma ideia de movimento cultural mesmo, de uma organização que se dá de pessoas que são muito diferentes entre si, mas que têm em comum o fato de serem pessoas negras, né? Então, acho que com isso trazem ideias, eu acho que trazem posturas que eu acho que são importantes politicamente para o cenário. Acho que vai muito além de só o que está dentro dos filmes, é uma posição política como um todo de reivindicar uma presença maior, né, no cenário. Em um mundo ideal, essa definição realmente não existiria, porque as situações de desigualdade entre brancos e negros não seriam uma realidade. Só que a realidade é o oposto do que podemos chamar de ideal. E por isso, muitos realizadores fazem questão de se afirmar enquanto cineastas negros, dando ênfase na questão racial. Renato Cândido contou o porquê de fazer questão de se intitular não apenas como cineasta, mas como cineasta negro. Uma vez eu até estava conversando com o César Charlone, que foi fotógrafo, né, do Cidade de Deus, né, dos homens. Uhum. Por quê, né, o porquê de cineasta negro, mas porque é um posicionamento político necessário, né? A gente tem uma política, historicamente, uma política cinematográfica que se balizou naquilo que Cida Bento fala que é o pacto narcísico da branquitude, né? Então, é falar que historicamente é um cinema produzido por homens brancos, né? Ainda que o homem branco esteja uma encalacrada hoje em dia, né? Uhum. Diante do que está acontecendo, do recrudescimento do fascismo, né? A gente pode até, se for o caso, a conversa for para esse lado também, desenrolar, mas o cinema negro é importante também enquanto até sintática do cinema, né? Uhum. A gente pensa, por exemplo, vamos lembrar aqui Gabriel Martins, André Novaes, Viviane, né? A gente não pode essencializar o cinema negro como se fosse uma estética só, ou como se fosse um padrão que pudéssemos embalar e virar mercadoria, né? Sim. São expressões. Se você vê o filme dessas pessoas que eu falei, o meu, de Joyce Prado, de Viviane, de Del Cardoso, são muito diferentes entre si, muitos mesmo. Esse de Luciano Vidigal, que eu gosto muito, né? Gosto muito. E sempre gostei muito dos filmes de Luciano Vidigal. Agora ele tá com o filme Casa, com K, né? Casa Branca. Uhum. Mas eles têm em comum uma noção, assim, como se fosse uma sintaxe de português, em que o afeto, ele é uma condição de reumanizar a nossa relação enquanto espectador e filme, sabe? Espectador e filme, sabe? Esse cinema negro, não necessariamente... Por que é importante o cinema negro? Não necessariamente a gente quer estar incluindo histórias brancas. Perfeito. Tá? Por quê? Porque existe um conjunto de saberes, de mitologias que são dos povos originários, que são dos povos africanos que vieram para cá, uma cosmovisão, ela não é abarcada pelos estudos eurocêntricos, né? Eu acho que para falar disso é importante a gente lembrar de Cheikh Anta Diop, né? Ele vai provar que o Egito não era branco, ele vai utilizar do método científico, né? Não é uma coisa que foi o achismo da cabeça dele, ele comprovou. E a população negra, a população egípcia era negra, né? Ao contrário da narrativa que começou a se consolidar no século XIX, né? Com o racismo científico. Mas o cinema negro, eu vejo ele nesse lugar de reumanizar e de tornar possível o nosso protagonismo no audiovisual, no cinema e nas nossas histórias, nas nossas narrativas. Elas não estão circunscritas a pontos de virada, a plot twists, dessas coisas que o mercado cinematográfico acaba nos forçando, sabe?
No livro Multiculturalismo Tropical, lançado em 1997, o ensaísta Robert Stan notou como a sétima arte no Brasil parecia sofrer de um certo embranquecimento. Normalmente, os negros estavam ausentes dos filmes enquanto as pessoas brancas eram extremamente representadas, sempre em posição de protagonismo, fazendo parecer que o Brasil era um país composto basicamente por brancos. E quando algum personagem negro aparecia, seu papel era cheio de estereótipos. Bandidos, personagens subalternos. Raramente o negro tinha a oportunidade de ser protagonista, ou ser retratado como uma pessoa tridimensional, que possui vontades, desejos e tem camadas de personalidade. Até bem pouco tempo, até o filme Cidade de Deus, até o momento desse filme, esse gap, né, esse vácuo entre a cinematografia norte-americana e a cinematografia brasileira permanecia, né? Este é Ney Lopes, compositor, cantor, escritor, no programa Roda Viva. Você não via negros no cinema brasileiro como protagonistas, só via carregando a bandeja por trás das câmeras, né? Só via... Grande Otelo, talvez, na época da... Um estereótipo, né? Há um outro estudo bastante importante do João Carlos Rodrigues, nosso amigo, escritor e sociólogo também, em que ele definiu muito bem esses papéis do negro no cinema, né? Eram tipos, eram carimbados. O Grande Otelo, excelente ator, um dos maiores atores do Brasil em todos os tempos, mas foi a vida quase inteira foi carimbado como um estereótipo, como um tipo chamado, o João Carlos Rodrigues chama o crioulo doido, né? Entre aspas, o histriônico. Quando toda a capacidade dramática do Grande Otelo foi muito pouco explorada, né? Talvez, no cinema, talvez uns 2 filmes. Grande Otelo, um dos grandes atores negros da história do cinema no Brasil, fez filmes durante décadas. E ainda assim, sua carreira foi cercada de personagens carregados de estereótipos e de pouco protagonismo. Uma vez perguntaram ao poeta Carlos Drummond de Andrade que brasileiro ele gostaria de ser. O poeta respondeu: "Meu sonho tem nome e se chama Grande Otelo." Não há nenhum ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há nenhum ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando. Eu vi seu broto pintando 7. Os papéis que você me vê representar e que não tem nada a ver comigo, é que não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com o negro brasileiro. Mas eu preciso sobreviver. Em Otelo, o Grande, documentário sobre a vida do autor, temos um panorama de como a sua carreira foi impressionante, mas cercada de racismo. Tanto nos personagens que algumas vezes precisou interpretar, como nos bastidores. O próprio ator enxergava o racismo em sua carreira e os estereótipos raciais que seus personagens carregavam. Sempre se queixou de, nos filmes da dupla Oscarito e Grande Otelo, seu nome vir atrás do nome do ator branco e seus personagens serem subordinados em relação ao seu parceiro, além do seu salário ser menor. Para ele, era uma forma de racismo, o que é verdade, só que ele pouco podia fazer a respeito, além de dar o seu melhor como grande ator que era. Jefferson D. diz no livro Dogma Feijoada da coleção Aplausos: é como se em determinadas situações atores negros atuassem contra o roteiro, subvertendo-o. Ou seja, um ator negro como o Grande Otelo ou Mussum, mesmo fazendo papéis subalternos ou cômicos, podem roubar a cena e somar ao estereótipo seu talento, ultrapassando-o. Só que mesmo dando o seu melhor e até mesmo roubando a cena, os espaços para os atores negros eram poucos. Ruth de Souza, uma das grandes atrizes que o país teve, nunca possuiu o mesmo espaço que suas colegas brancas.
Ah, se formos juntar todos os papéis que fiz no cinema, não sei se dá 2 horas de projeção. Eu conquistei muita coisa na minha carreira sem me preocupar se o papel era grande ou pequeno. Não importa o trabalho que eu vou fazer. Todo filme, toda peça e toda novela que faço pode ter o elenco que for, mas aquele trabalho é meu. A peça é minha. Estou fazendo a minha peça, a minha novela. Era assim que Ruth de Souza via seu ofício. E muitos outros atores negros da época também precisavam enxergar as coisas assim, porque não importava seu talento. As oportunidades jamais eram iguais às dos atores e atrizes brancos. A minha vizinha, quando soube que eu fazia um curso de arte dramática no tablado, me disse que eu não sabia que para fazer papel de empregada precisava fazer curso. E na ocasião eu achei que ela tinha falado o maior disparate do mundo. Esse é um trecho de Zezé Mota em A Negação do Brasil. Mas logo eu entendi o que ela estava dizendo, porque eu fui contratada pela TV Tupi para fazer uma novela, que foi Beto Rockefeller. E o Braulio Pedroso, cheio de milindres, ele já era muito preocupado com várias questões sociais. Cheio de milindres, falou, olha, é uma empregada, mas eu te prometo que ela não vai ficar só servindo cafezinho nem abrindo porta. Falei, ótimo. E realmente foi um papel maravilhoso, porque a Zezé, ela se chamava Zezé, a Zezé participava da história. Ela tinha sonhos, assim, a patroa viajava, ela se vestia com as roupas da patroa, sonhava que era patroa, a patroa viajava, ela convidava o namorado para casa, fazia festas, até um candomblé, uma escola de samba, tudo ela chamava para invadir realmente a casa da patroa, então ela tinha uma história. Muito disso acontecia porque os filmes eram criados a partir de um olhar branco que não percebia a representação problemática. As histórias eram contadas por pessoas brancas, com atores brancos, pensando em um público branco. E durante anos foi assim, as pessoas negras pouco representadas nas telas. Não apenas no cinema, mas no audiovisual como um todo. Mesmo em um país com o nível de diversidade racial que existe no Brasil. Refaço aqui as imagens que restaram em minha memória daqueles momentos em que no final de minha infância assistimos televisão pela primeira vez no lugar em que nasci, um pequeno vilarejo na divisa entre Minas e Bahia. Aqui você ouve um trecho de A Negação do Brasil e sua personagem estereotipada, Mamãe Dolores, em O Direito de Nascer. Aquelas pessoas, em sua maioria negros e mulatos como eu, disputavam todas as noites um espaço nas janelas do meu tio para se encantar com o direito de nascer. A atriz Isaura Bruno foi imortalizada por sua performance como Mamãe Dolores, uma personagem que parecia ser uma combinação perfeita entre 2 estereótipos clássicos: a mãe negra da literatura e do teatro brasileiro e a Mami, do cinema norte-americano. A cena final, em que Mamãe Dolores revelou quem eram os pais verdadeiros de seu filho de criação, foi vista por 1,5 milhão de telespectadores. Esta cena foi repetida ao vivo em vários estádios do país e também no famoso Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro. Mas a coincidência entre o primeiro sucesso de audiência da telenovela brasileira e a paixão despertada por essa personagem negra não se constituiu em nenhum sinal de que teríamos, a partir dali, um futuro promissor para os atores negros. Também, Mamãe Dolores, no próximo cartaz que a televisão Tupi está apresentando no horário das 21h30, cartaz de Cineber apresentando mais um original de Félix Canhê, O Preço de uma Vida. Depois de atuar em somente 3 novelas nos 6 anos seguintes, Isaura Bruno morreu pobre e como uma desconhecida, vendendo doces na Praça da Sé, em São Paulo. Essa é a base do crime perfeito da televisão. Aqui, um trecho do TEDx de Joelzito Araújo, sobre o crime perfeito da mídia no país. É porque ela reforça essa expectativa social. E aqueles que são escolhidos como galãs, como mocinhos da televisão, são aquelas pessoas que têm características mais germânicas. Olhos claros, cabelos louros,
Ou seja, estranhamente, a nossa publicidade, a nossa televisão e até mesmo o nosso cinema blockbuster, né, insiste numa coisa que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, que é a afirmação dos arianos como raça superior. Essa é a coisa terrível. A nossa estética, a estética do branqueamento, é mais do que branqueamento, é do arianismo. E os negros só entram na condição da representação do atraso, da feiura ou do exótico. Não existe cinema negro no Brasil. Não há diretores, há poucos bons papéis para atores. Desde a propalada retomada da produção nacional, iniciada em 1994, e que já contabilizou mais de 100 filmes, não há nenhum longa dirigido por um negro. Isso foi o que saiu no Jornal do Brasil no dia 23 de agosto de 2000. E logo depois dessa afirmação, ainda no ano 2000, o cineasta Jefferson D. lançou no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, junto com outros cineastas negros, o Dogma Feijoada, que era composto por algumas atividades e pelo manifesto Gênese do Cinema Negro Brasileiro, que reivindicava novas formas de pensar, debater e representar a questão racial negra dentro do cinema. O nome Dogma Feijoada é inspirado no Dogma 95, um movimento cinematográfico criado lá em 1995 na Dinamarca pelos cineastas Thomas Vinterberg e o Lars von Trier, que defendiam um cinema mais simples, realista e menos comercial, em oposição ao cinema hollywoodiano. Já a feijoada, usada no nome do movimento brasileiro, trazia um tom provocativo, criando um ar mais maleável com o movimento europeu. A feijoada é um prato típico brasileiro que traz nos seus ingredientes uma mistura de diferentes tradições culturais do país. O Dogma Feijoada tinha uma proposta diferente do Dogma 95, e ele trazia 7 diretrizes para uma produção audiovisual seguir. São elas: o filme tem que ser dirigido por realizador negro. O protagonista deve ser negro. A temática do filme tem que estar relacionada com a cultura negra brasileira. O filme tem que apresentar um cronograma execuível, ou seja, executável. Personagens estereotipados negros ou não são proibidos. O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro. Super-heróis ou bandidos devem ser evitados. O Dogma Feijoada não pretendia ser uma doutrina fechada, mas sim provocar uma reflexão sobre como é a representação das pessoas negras nas telas. É importante deixar claro que o Dogma Feijoada está inserido em um contexto que tem ligação direta com a história do movimento negro no Brasil, que vários anos antes já se preocupava e pedia por maior presença de negros na mídia. E mais do que isso, clamava ao Estado e à sociedade civil que ressignificasse a imagem do negro na TV, no cinema e na publicidade. E o Dogma Feijoada pediu exatamente isso. Um cinema que fugisse dos estereótipos raciais e que trouxesse protagonismo para os corpos negros. Eu escutei uma frase muito boa sobre a negritude esses dias. Aqui, novamente, o Luciano Vidigal. Que inclusive vem do meu companheiro de estrada e artística que eu admiro muito, que é o Lázaro Ramos. Ele fala que a negritude é um patrimônio. Eu achei isso tão profundo e tão reflexivo. A gente pensar a negritude como um patrimônio, eu acho que tem uma positividade muito forte nessa palavra patrimônio e negritude, que aí eu vou te responder dentro desse viés. Assim, o cinema negro, ele é, acima de tudo, uma afirmação. É uma afirmação de que a gente precisa democratizar o espaço audiovisual, né? Não só com as nossas histórias, nossas narrativas, mas a gente poder contar as nossas histórias, as nossas narrativas. Então, o cinema negro, como afirmação, como patrimônio, ele vem nesse lugar que eu sempre falo, que é subverter o lugar do objeto para o sujeito. Nós, negros, temos o direito de sermos os sujeitos das nossas histórias. Então é isso, o cinema negro ele vem nesse lugar mesmo, de usar a nossa história preta, os nossos corpos pretos, como protagonismo, mas trazendo um olhar mais humano, mais poético, mais subversivo e mais verdadeiro. Eu acho que é muita coisa para falar sobre isso, mas acho que resumindo é isso.
Em 2001, outro manifesto veio a público, no 5º Festival de Cinema de Recife. Um grupo de cineastas, atores e atrizes negros assinaram o Manifesto do Recife, que reivindicava o fim da marginalização dos afro-brasileiros para não apenas no cinema, mas em todas as esferas da produção audiovisual. Este manifesto é uma atitude de denúncia. Expressamos o fim da nossa paciência com a persistência em nossa indústria audiovisual, seja na TV, no cinema e na publicidade, da cota de segregação existente que não consegue oferecer mais de 10% de trabalho para atores e atrizes, apresentadores e jornalistas negros em seus programas, filmes e peças publicitárias. A invisibilidade e a falta de reconhecimento dos atores negros demonstram, por parte dos produtores, uma completa ignorância do impacto negativo de seus produtos nos processos de autoestima da população negra e indígena do nosso país, em especial nas crianças. Expressamos assim o nosso descrédito com a capacidade das entidades associativas ou autorreguladoras de publicitários e produtores de TV de, espontaneamente, tomarem iniciativas que ponham fim à injustiça histórica que nos condiciona a uma ínfima presença nas imagens produzidas sobre o Brasil. Nomes como Antônio Pitanga, Léa Garcia, Joelzito Araújo, Ruth de Souza e Norton Nascimento assinaram o Manifesto do Recife, que tinha como um dos seus pontos centrais a criação de um fundo para o incentivo da produção audiovisual multirracial no Brasil. A ampliação do mercado de trabalho para atrizes, atores, técnicos, produtores, diretores e roteiristas afrodescendentes, a criação de uma nova estética para o Brasil que valorizasse a diversidade e a pluralidade étnica, regional e religiosa da população brasileira. Tanto o Dogma Feijoada quanto o Manifesto Recife deixaram claro o quanto as pessoas negras que estavam envolvidas de alguma forma com o audiovisual estavam insatisfeitas, e como todos estavam querendo uma mudança na maneira que o negro era representado na mídia. A partir de 2012, quando os primeiros editais de ação afirmativas para a produção audiovisual começaram a acontecer, o cinema realizado por pessoas negras passou a ter um pouco mais de espaço. Desde 2016, houve um crescimento de festivais dedicados ao audiovisual negro. Isso demonstra o aumento de filmes realizados por pessoas negras, um reflexo da implementação de ações afirmativas tanto na cultura como na educação. O próprio Marte 1 é fruto de um edital de 2016 do Ministério da Cultura, que forneceu os recursos para 3 cineastas negros realizarem longas de ficção. Essas políticas, elas são vitais, assim, né? Porque esse que você ouve é o Gabriel Martins, diretor e produtor de Marte 1. Essas políticas, elas partem, né? Eu acho que é até muito importante falar, porque às vezes essas políticas são vistas por muitas pessoas como sendo uma espécie de privilégio ou algo do tipo, né? Quando, na verdade, essas políticas, elas vêm para reparar questões estatísticas que eram muito graves, assim, né? A gente olhar aí os números para trás de mais de 100 anos de cinema, né? E mais de 100 anos de cinema brasileiro para falar daqui. E quando você via o número de diretores ou diretoras acessando fundos públicos para fazer filmes, vou nem falar de iniciativa privada, em que o número era igual ou pior, mas vamos pensar de iniciativa pública, né? Um dinheiro que é do Estado, que tem por natureza corrigir injustiças sociais. Os números diante dos filmes financiados por Estado eram muito, muito, muito baixos em termos de diretores de cinema e principalmente de diretoras de cinema negros. Esse número, na maior parte dos anos, desde que o cinema existe, ele era 0, né? No caso de diretoras de ficção, a gente teve a entrevistada sua Adélia, e depois um hiato enorme de praticamente nenhuma mulher dirigindo ficção de longa-metragem. Esse número foi se corrigir muito recentemente e não necessariamente só por iniciativa pública também. Então essas ações afirmativas, elas vieram para poder realmente tentar consertar
uma desigualdade que ela ainda existe até hoje, e no nosso caso não foi diferente. Eu fui contemplado diretamente mais de uma vez em editais específicos de ação afirmativa, a primeira vez com curta-metragem com chama Nada. Foi um filme que me levou para o Festival de Cannes, que foi um curta-metragem que eu dirigi, que mais circulou, assim, para além de grandes festivais, circulou em mais de 14 mil escolas, espaços. Foi um filme que realmente voltou muito, assim, né? Circulou muito mesmo. E logo depois o Marte 1, também um filme muito bem sucedido, que eu não teria conseguido fazer se não fosse essa ação afirmativa. E também, de uns tempos para cá, venho sendo beneficiado não só eu, como meu sócio, André, minha produtora, por sermos uma produtora, né, vocacionada, que tem metade das pessoas negras, né, que assinam trabalhos e que somos beneficiados também por políticas de ação afirmativa que vêm para, mesmo em editais não exatamente de ação afirmativa, que criam uma pontuação para essas pessoas. Então fez parte da nossa história acessar isso e conseguir ter alguma visibilidade, sendo que a gente vem de um cenário em que nenhum de nós aqui temos, nas gerações anteriores, pessoas conectadas com o cinema, né? Uhum. Então a gente entrou realmente, assim, do zero, como se diz, subindo a escadinha pouco a pouco mesmo, assim, para tentar chegar onde a gente está hoje, né? Que eu considero um lugar muito bem sucedido, né? A gente tem uma segurança enquanto uma empresa de cinema, né? Mas que realmente foi entrando ali, comendo pelas beiradas, porque não era automático, historicamente falando, que uma produtora como a minha conseguiria, né? Ter esse número de produções que a gente teve. Então as ações afirmativas nos ajudaram e eu acho que elas, na verdade, vão, inclusive, se evidenciar mais numericamente para o cinema brasileiro nos próximos anos. Eu acho que com o hiato aí de pandemia e o interrompimento, eu acho que parte de um caminho que estava se construindo para o cinema negro, ele foi interrompido e agora ele vem sendo retomado. Mas, sem dúvida, eu sou fruto dessas políticas públicas, assim, o trabalho que eu fiz, ele está diretamente conectado com essa política, né? Só que esses editais com políticas afirmativas sempre foram perseguidos por setores brancos do audiovisual e da sociedade. Em 2013, eles chegaram a ser suspensos com a acusação de serem uma prática racista. Sim, você ouviu direito. Acusaram um edital voltado para pessoas negras de cometer racismo reverso, como se isso fosse possível. O juiz que decidiu suspender os editais escreveu que o Ministério da Cultura não poderia excluir sumariamente as demais etnias e que os editais destinados exclusivamente aos negros abrem um assintoso e perigoso espectro de desigualdade racial. Só que a verdade é que historicamente pessoas negras que sempre viveram a exclusão e até hoje vivem o absurdo da desigualdade racial. Na maioria dos editais, quem seleciona os projetos com seu olhar pautados por uma vida inteira de cinema realizado e protagonizado por pessoas brancas, tende a selecionar narrativas brancas. De 2018 a 2022, o país passou por um período complicado para o audiovisual, com a extinção do Ministério da Cultura. Com a volta do Ministério em 2023, em um novo governo, tivemos o edital Ruth de Souza de audiovisual, visando dar mais espaço para as realizadoras negras. O edital selecionou 18 projetos de longa-metragens de mulheres cis ou trans dentre os 187 inscritos, sendo destinado a cada filme um total de R$2 milhões. As políticas afirmativas no audiovisual ainda são poucas e não avançaram de forma significativa a ponto de mudar a lógica do audiovisual brasileiro. Mesmo com mais profissionais negros que em outros tempos, brancos ainda são a grande maioria em todas as áreas do cinema, da TV e da publicidade. Ainda assim, um edital como o de Ruth de Souza é de extrema importância, já que mulheres negras são um grupo menos favorecidos pelo audiovisual como um todo. A cineasta e roteirista Sabrina Fidalgo enxerga as diferenças existentes entre brancos e negros dentro do audiovisual, e como a luta por equidade, não só de raça, mas de gênero, é importante. A gente tem tentado buscar uma equidade, né, de gênero, de raça, nas produções, nas nossas produções, seja produções de baixo orçamento, produções com já algum nível de infraestrutura. Eu acho que não tem como a gente
fugir muito disso, porque eu acho que a gente vê muita desigualdade no Brasil através do cinema, e não só na frente das câmeras, mas no ato de fazer em si, sabe? Assim, atrás das câmeras, inclusive. Essa desigualdade, ela se coloca muito fortemente. Se você vai nos sets dos grandes streamings, nos sets das grandes produções, a gente ainda vê uma maioria de pessoas de um determinado cor de pele, né, de uma determinada cor de pele, de um determinado gênero, de uma determinada classe social ainda. Então, eu acho que é importante, sim, a gente pensar, né, principalmente nessa equidade atrás das câmeras, sobretudo, sabe? Assim, porque acho que não basta só trazer o protagonismo para frente das câmeras, e quem está contando a história continua sendo as mesmas pessoas de sempre, entende? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o poder, né, essa coisa de democratizar, né, as narrativas e as histórias que são contadas, ela parte muito desse lugar, assim, quem conta essas histórias, né? E a gente vive num país que há 500 anos tem só um determinado tipo de pessoa contando as narrativas, né? Uhum. A narrativa da história do nosso país, ela é contada de um jeito, e esse jeito ele é disseminado em todas as outras narrativas. Uma narrativa branca, né? Uma narrativa do colonizador, vamos dizer assim. Então, a gente tem que decolonizar, né? Eu acho que todo o sistema. Em 2018, a revista estadunidense Bustle indicou Sabrina como a 8ª cineasta mais promissora ao redor do mundo. E os seus filmes realmente mostram uma realizadora extremamente competente. Mas a história das mulheres negras atrás das câmeras denota que o problema não é apenas sobre capacidade. Existem as questões sociais relacionadas à raça e ao gênero. Em anos e anos de cinema no Brasil, só em 1984 uma mulher negra foi dirigir um longa-metragem no país. Adélia Sampaio, o nome dela. Eu estou em cinema desde os 17 anos, fazendo filmes em vários segmentos. Eu fiz durante muito tempo diretor de produção, fui continuista, fui estoquista e trabalhei na de filme, que era onde reuniam o cinema novo todos, né? Uhum. De filme foi uma escola importante para mim. Que maravilha. E foi aonde eu conheci, me tornei amiga de todos os cineastas do cinema novo, porque a Embrafilme de filme, era o reduto deles, né? Se hoje em dia ser mulher negra no audiovisual é difícil, imagina nas décadas de 70 e 80. Nesse período, praticamente todos os diretores eram homens e brancos. Aos homens negros sobravam os trabalhos braçais, e para as mulheres negras poucas eram as oportunidades. Ainda assim, Adélia resolveu arriscar. E eu aí comecei a discutir a possibilidade de ir no set. E a menina disse para mim assim, olha, você tem que fazer um curso de alguma coisa para poder entrar no set. Você pode ser continuista, claquetista. E aí, resultado, eu digo, não, então eu vou fazer um curso para isso. Aí eu fiz um curso de continuidade. Uhum. E eu fui, durante muitos anos, um excelente continuista. E as pessoas que me contratavam enlouqueciam, porque eu já entregava tudo decupado e tal. Eu tinha um afeto muito grande por fazer aquilo, né? Então, o resultado, eu fiz durante muito tempo continuista. E aí o problema maior do set é o problema de ser mulher. Porque o set era composto por homens. Então, tinha um certo preconceito de ser mulher e preta ainda por cima, né? Uhum. E na sua grande maioria, o pessoal que a gente chamava o pessoal da pesada. Uhum. Que era eletricista, maquinista, não sei o quê. Mas eu comecei a ganhar essa galera. Até que eu acabei, anos depois, sendo eleita a rainha da pesada. Que era uma coisa assim, sabe? Pra mim foi uma honra danada, entendeu? Uhum. Então, resultado, eu comecei a fazer uma ligação das pessoas, né? E como a grande maioria era negro,
tinha um ou dois eletricistas brancos, o resto tudo era negro, moravam no subúrbio, quer dizer, todos os... E eu fui virar diretora de produção, que é um comando grande em todo o set. Se bobear até no diretor, a gente comanda, né? É. E aí, com isso, a negada enlouqueceu, né? Porque, imagina, eu fazia questão de mostrar, olha, a gente é preto, mas a gente tem que fazer direito. Tinha uns slogans malucos que eu inventava e que dava resultado, na verdade, né? Sim. E foi ficando, com o único objetivo que eu tinha era de chegar à direção. E desafiando todos os preconceitos raciais e de gênero, após lançar alguns curtas-metragens, em 1984 ela marcou a história do cinema ao lançar Amor Maldito. Além de ser o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra, Amor Maldito é uma ficção baseada em uma história real que aborda o relacionamento amoroso de Fernanda e Sueli, variando entre o julgamento de Fernanda, que é acusada de matar a amante, e as suas próprias lembranças do tempo juntas. Na época, um filme abordando a homossexualidade feminina era algo ainda bastante polêmico. Isso deu uma polêmica na época, mas era o que eu queria fazer. Olha, eu quando comecei a fazer o filme, a minha irmã, que era também de cinema, disse, olha, eu acho melhor você pensar em outra coisa, porque isso vão te jogar pedras, não sei o que. Eu digo, então tá bom, eu quero levar pedrada, mas eu vou fazer esse filme. Eu quero falar sobre esse tema, porque é um tema muito sério, que as pessoas não estão considerando isso. Ela disse, mas minha irmã, não fazia, não, eu vou fazer, entende? E vou botar Amor Maldito. Título absolutamente errôneo. Porque na cabeça das pessoas isso não é um amor. Isso é um amor maldito, né? A temática do filme foi considerada absurda pela Embrafilmes, a estatal que o país tinha na época que era quem produzia e distribuía as produções brasileiras. E por conta da homossexualidade retratada na história, Adélia não conseguiu financiamento nem distribuição. O longa acabou sendo todo produzido em um sistema de cooperativa entre os envolvidos na produção. E para o seu lançamento, Adélia teve que aceitar lançar o filme na categoria pornografia para que ele pudesse entrar em cartaz em São Paulo. Apesar de todas as dificuldades, Adélia continuou a dirigir e segue em atividade, sendo um exemplo para inúmeras cineastas negras. Com tudo o que aconteceu no Brasil após os anos 80 e todas as lutas da comunidade negra e dos cineastas afrodescendentes para mais representação nas telas, seria de se imaginar que várias outras mulheres negras lançaram longas-metragens após Amor Maldito. Só que a realidade não foi bem assim. Apenas em 2020, uma outra mulher negra lançou sozinha um longa-metragem, Viviane Ferreira. Ela trouxe às telas seu filme Um Dia com Jerusa. Antes de Viviane, Glenda Nicásio dirigiu tanto Café com Canela quanto Ilha, mas os dois filmes são uma co-direção em parceria com Ari Rosa. O longa de Viviane é uma adaptação do curta O Dia de Jerusa, lançado em 2014 e exibido em Cannes. Protagonizado por Léia Garcia e Débora Marçal, duas mulheres negras, o longa de Viviane traz a história de Jerusa. Um dia ela recebe a visita de Silvia, uma jovem que bate à sua porta para fazer uma pesquisa de uma marca de sabão. As respostas de Jerusa surpreendem Silvia, e a partir desse diálogo que elas compartilham, ambas começam a pensar em suas vidas e na ancestralidade que as une. Você é reconhecida como a segunda mulher negra a dirigir individualmente um longa de ficção no Brasil, assim. Como é que foi pra você isso, assim, se ver nessa posição, quebrar um jejum histórico, né, que tinha, e qual que é a sua percepção sobre o cenário pra mulher negra dentro da direção no Brasil? Cara, eu acho que tem algumas bênçãos na minha trajetória, né? Acho que, primeiro,
eu sou uma realizadora que sou fruto dos movimentos de cinemas negros. Então, eu não tenho, por exemplo, a experiência de cair em um set onde, exceto no momento de formação, né, na sala de aula, mas pensando a vida profissional depois que venho pro mercado, eu não tenho a experiência de quem esteve nos sets essencialmente formado por pessoas brancas. Uhum. Então, já me foi possível. E aí, por que isso foi possível? Enquanto eu estava na escola de cinema, eu fundei a minha própria produtora, né? Junto com meu irmão e a companheira, eu fundei a minha própria produtora, a Odum Filmes. E na Odum, você pensar uma equipe diversa sempre foi critério para a gente, né? Tipo, é princípio. Na Odum a gente ter uma equipe diversa. Mas, Vivi, vocês só trabalham com pessoas negras? Não é sobre isso. Né? Tipo, a gente trabalha, e tem muitos colaboradores não negros, mas a gente sempre esteve envolvidos em equipes diversas, tanto do ponto de vista de raça quanto do ponto de vista de gênero. E aí eu não tenho eu tenho a bênção de não ter vivido esses desprazeres e dissabores, né? A outra coisa, quando você me fala, né, tipo, desse marco de ter sido a segunda mulher negra a dirigir individualmente um longa-metragem de ficção no país, quebrando aí um jejum histórico, naquele momento, a maneira que eu encontrei para respeitar o meu direito à experimentação, porque eu experimentei muito no meu primeiro filme. Era o meu primeiro filme e eu precisei, obviamente que com terapia em dias, eu precisei me dizer que eu, ainda que fosse uma mulher negra, tinha direito de errar e eu tinha o direito de experimentar. E aí... uma das coisas que eu me perguntei naquele contexto era se eu era a única com esse direito, se eu precisava ser a única mulher negra com esse direito naquele filme. E eu entendi que não. Então, eu tomei a decisão de trazer produtora executiva, mulher negra, diretora de arte, mulher negra, diretora de fotografia, mulher negra, as assistentes de direção, mulheres negras, todo mundo exercendo as funções a primeira vez. Assim como eu estava tendo a possibilidade de dirigir o meu primeiro longa-metragem de ficção, Lili Soares estava tendo a possibilidade de dirigir a primeira fotografia no longa de ficção, Jamile Coelho estava tendo a possibilidade de fazer a direção de arte, né, pela primeira vez no longa de ficção. E assim eu dividi com companheiras o peso da responsabilidade histórica, né? E aí a gente pôde viver um processo respeitoso entre a gente, né? Tipo, um processo que nos permitiu experimentar em muitas frentes sem abrirmos mão de nossas humanidades. Então, tipo, foi um processo muito humano, onde a gente experimentou muito, a gente se divertiu muito, a gente sofreu muito, tudo foi muito intenso, né? Tudo foi muito intenso, até porque a gente grava o filme no ano de 2018. A gente tinha perdido, né, o campo progressista tinha perdido as eleições para a extrema-direita no país, e uma equipe com muitas mulheres lésbicas. Então, naquele momento, a comunidade LGBTQIA+, estava ameaçada mesmo, o seu direito de permanência ou não no país. Então, a gente compartilhou tensões naquele set sobre o tempo presente, que se apresentaram de maneira muito mais veemente do que essa questão que poderia ter sido lida como egóica e quebrar um jejum histórico, sabe? Uhum. Então, acho que tem esse aspecto. Por outro aspecto, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do país ter nos colocado nesse lugar
Né? Tipo, eu tenho vergonha do país não ter nos permitido coletivamente exercer o nosso poder de invenção a ponto de, entre Amor Maldito e Um Dia com Jerusa, a gente não ter outras mulheres negras individualmente dirigindo, né? Ou se a gente for pegar outro marco, né, entre Amor Maldito e Vamos Fazer um Brinde, de Sabrina Rosa e Cavi, você não ter outras experiências de mulheres negras exercendo a função de direção de longa-metragem de ficção no país, né? Ou ainda entre Amor Maldito e Café com Canela, de Glenda Nicásio e Ari Rosa, a gente não ter, né, outras mulheres individualmente exercendo esse lugar no formato de longa de ficção. Então não é um dado de orgulho, não, é um dado de vergonha. E é uma situação para se ter vergonha. Mulheres negras são a base da pirâmide social, e suas histórias são pouco contadas nas telas. E a maior dificuldade é ter mulheres atrás das câmeras que possam botar luz nessas narrativas. Segundo pesquisa feita pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, entre os anos de 1995 e 2018, mulheres negras são um grupo com menor representatividade em todas as principais funções do audiovisual. E no último mapeamento se observou que nenhuma mulher negra fez o roteiro ou dirigiu filmes de grande público em décadas. O Brasil é um excelente contador de histórias. E o nosso país possui um cinema rico em narrativas, artistas e nas formas de dar vida às nossas ficções. Mas apesar de diverso, não apenas o cinema, mas o audiovisual brasileiro tem tentado contar uma história única e embranquecida. E essa não é a realidade do povo do país, que ainda precisa se ver representado nas telas. Os últimos anos têm trazido mais histórias com pessoas negras, na frente e atrás das telas. Só que a verdade é que ainda falta muito para existir equidade entre as narrativas. Porque não existe isso de acreditar que toda a narrativa de um país é igual. Pessoas brancas não passam pelas mesmas experiências que as pessoas negras. Pessoas brancas não passam pelas mesmas tentativas de apagamento que pessoas negras. Suas histórias são contadas todos os dias, em todos os horários, em todos os lugares. Já passou da hora de enegrecer um pouco mais as telas do país e mostrar que o Brasil também é negro e tem muitas histórias para contar. Esse podcast foi produzido e editado pelo Isso Aí Design. O roteiro é de Carissa Vieira, a arte de capa é de Thalita Percy, a distribuição é de Domênica Mendes e a narração e direção é de Rafael Arinelli. Ainda temos que agradecer as pessoas que toparam dar seus depoimentos exclusivamente para esse episódio. Adélia Sampaio, Gabriel Martins, Luciano Vidigal, Renato Cândido, Sabrina Fidalgo e Viviane Ferreira. O podcast do Cinemação surgiu em 6 de julho de 2012. De lá para cá, são mais de 600 episódios publicados semanalmente. Um programa que começou como uma conversa entre amigos e que cresceu ao ponto de chegar em pessoas extraordinárias que fazem o cinema brasileiro acontecer, ser pensado e problematizado. Graças ao apoio e à audiência constante de vocês, podemos manter esse podcast no ar por 13 anos. E somos muito gratos por isso. Tenho que agradecer especialmente aos nossos padrinhos, que contribuem mensalmente conosco e ajudam a manter o sonho do Cinemação vivo. Bruna Mercer,
Charles Calixto Souza, Daniel Barbosa de Silva Feijó, Diego Alves Lima, Eloy Xavier, Flávia Sanches, Gabriela Pastore Mariano, Guilherme Arinelli, Kátia Barga, Tiago Custódio Cuchelete e William Saito. Para nos apadrinhar, basta nos procurar no Apoia-se. Essa contribuição é importantíssima para manter esse podcast no ar. E nos siga nas redes sociais, sempre procurando por @cinemação. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.